O consumidor entrou com uma ação pedindo ressarcimento porque ele foi vítima do golpe do Pix e ele acredita que a instituição bancária cometeu um erro e, por conta disso, tem responsabilidade objetiva para pagar o valor a qual ela teve de prejuízo. Nesse caso específico, quais teses o banco pode tentar utilizar numa ação? É possível o banco se defender desse tipo de ação? Sim, certo? Ele vai, por meio do seu advogado, entrar com algumas medidas que ele considera interessantes na contestação dele e coisas que ele pode alegar. Uma das coisas mais comuns é a culpa exclusiva do consumidor. Basicamente, o banco vai falar o seguinte: a responsabilidade neste tipo de caso em específico é integralmente do consumidor. O banco agiu de forma lícita em todo o procedimento, agiu com cautela, instruiu, teve informativos, e uma coisa interessante, sempre que tiver informativos de banco e tudo mais, é interessante que se junte ao processo esses informativos para demonstrar que o consumidor teria ciência de saber que aquela informação ele estava sendo vítima de um golpe. Então o banco ele agiu de forma totalmente lícita. Nesse caso específico, o banco vai alegar basicamente isso e vai falar que a culpa é exclusiva do consumidor. Além disso, tem outra possibilidade, a culpa exclusiva de terceiro. Geralmente, o banco vai julgar essas duas. Como assim, culpa exclusiva de terceiro? O banco vai falar o seguinte: eu, enquanto banco, agi de forma totalmente coerente, correta, concisa, fiz todas as situações imagináveis, orientei o consumidor e um terceiro mal intencionado fez com que ele caísse nesse golpe. Esse terceiro não está dentro do nosso quadro de funcionários, é um terceiro estranho à nossa relação processual e, por conta disso, somente esse terceiro pode ser responsabilizado. Então, eles vão falar que é culpa exclusiva de terceiro, certo? Então, eles vão tentar, na mesma peça defensiva, geralmente, colocar a culpa em relação do consumidor e a culpa ao terceiro. Por quê? Porque o banco vai falar o seguinte, que ele agiu de forma lícita em todos os aspectos possíveis. Então, são duas teses defensivas interessantes, certo? No sentido de que, se o banco realmente cumpriu todos os requisitos necessários, em específico a pessoa ainda assim caiu no golpe, ele não teria responsabilidade, e ele vai demonstrar isso. Demonstrar que a lesão que o consumidor sofreu entre a conduta e o resultado não teve nexo de causalidade nenhum com o banco, certo? E por esse motivo o banco não tem que ser responsabilizado. A responsabilidade tem que ser exclusiva do terceiro de má-fé ou do próprio consumidor que se deixou ser enganado neste caso. Há outras situações? Sim. Quando o banco vai falar o seguinte: não teve defeito na prestação de serviço do banco, certo? Você veja que essas situações estão sempre entrelaçadas nas teses defensivas do banco. Então, a culpa exclusiva do consumidor e a ausência de vício ou defeito na prestação de serviço são duas situações que o banco vai demonstrar basicamente que ele não foi o fato, não gerou a situação e tomou todas as medidas necessárias para que o consumidor não caísse. Mas mesmo assim, o consumidor caiu na situação e a culpa, infelizmente, não é do banco, certo? Então ele vai alegar que não existe um defeito na prestação de serviço dele. E se de fato não existiu um defeito específico na prestação dele, se ele não foi omisso nem nada nesse sentido e agiu de forma de acordo com as normativas do Banco Central, prestou todas as informações necessárias e tudo mais, deu publicidade para que as pessoas não caíssem no golpe do Pix, então ele não teria como ser responsabilizado. Essa é uma outra via de defesa do banco. Tem também os casos fortuitos e de força maior, que ele basicamente vai falar que a situação foi decorrente de uma situação em que foi gerada pelo próprio homem, mas é um terceiro que não tem guarda qualquer relação com ele. Veja que as teses elas mudam de nomenclatura, mas elas se repetem quando a gente trata do banco, porque essas são as causas que vão excluir a responsabilidade do banco, certo? Por quê? Porque em casos como esse, o banco ele tem que demonstrar que não houve nenhuma culpa dele no golpe do Pix, certo? Que ele tomou todas as medidas necessárias para que o consumidor não caísse, mas mesmo assim ele caiu no golpe. O banco tem que demonstrar que é óbvio que ele não concorda com esse tipo de golpe, mas que ele não teve nenhuma atuação que prejudicasse o consumidor e não teve nenhum defeito na sua prestação de serviço. A partir disso, a ação tem que ser improcedente. Nesse caso específico, eu elenquei essas teses para demonstrar basicamente como que o banco pode se defender. E assim, se você pegar a maioria dos casos bancários, vai girar em torno dessas teses defensivas. Tanto para você que atua com o consumidor é interessante saber as teses que o banco pode utilizar, tanto você que atua no direito bancário é interessante demonstrar essas situações, inclusive quando você defende o banco e propriamente dito, para demonstrar de que forma eu vou
demonstrar a culpa do consumidor, a culpa de terceiro, a ausência de vício, certo? E geralmente todas essas teses que eu estou falando, ela vem junta dentro da contestação. Você vai alegar de forma sucessiva a principal e depois as subsidiárias a ela, certo? Se eu tiver alguma dúvida, por favor, deixar aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil de alguma forma, curtir e compartilha. Muito obrigado. Até mais.